Continuando, pessoal, agora a gente vai ver a ferramenta caixa de seleção, tá? Que serve para a gente ocultar ou exibir um objeto, selecionando aqui uma caixa, né, que fica na janela de visualização, tá? Então a gente acessa essa ferramenta na penúltima caixa de ferramentas aqui, né? A ferramenta se chama Caixa para Exibir esconder objetos. Bom, a gente vai clicar em uma posição qualquer da janela de visualização para criar essa caixa e aí vai abrir essa janela que a gente pode dar uma legenda, né, para essa caixa. A legenda não vai ser o nome, né, desse objeto, vai ser só a legenda mesmo, quer dizer, o que vai aparecer para a gente na janela de visualização. Tá? Então, eu vou colocar aqui quadrilátero, porque eu vou criar aqui uma caixa de seleção para exibir ou ocultar este quadrilátero aqui. Tá? Bom, como é que eu faço agora? Então, eu coloquei já a legenda, né? Aí eu tenho várias opções. Eu posso selecionar os elementos que eu quero exibir e ocultar através dessa caixa de ferramenta por aqui, tá? Aqui tem todos os objetos, né? Então, o quadrilátero, no caso aí, é o poly 1, então poderia selecionar por aqui. Mas quando a gente faz isso, é importante selecionar todos os elementos que compõem, né, o objeto que a gente quer ocultar ou exibir, tá bom? Então, no caso do quadrilátero, por exemplo, como eu selecionei aqui, ó, isso daqui ele entende como o GeoGebra vai entender como sendo a parte interior, né? E os lados não necessariamente vão ser incluídos aqui. Então, é importante incluir esses lados, que tem o nome de E, H, J e K. Então, posso selecionar aqui o segmento E e assim por diante, poderia selecionar. Ou então posso selecionar aqui na janela de álgebra, tá? Então já tem aqui o quadrilátero Q1, o segmento E, vou selecionar agora o H, o J e o K. Ou então a gente poderia selecionar na própria janela de visualização também, tá? Clicando em cima do objeto que a gente quer incluir aqui para que ele seja exibido ou ocultado através de uma caixa de seleção. Beleza, selecionei todos os objetos, não selecionei os pontos, então notem que eu não selecionei os vértices aqui, tá? Vou deixar assim mesmo, aplicar. Então foi criada aqui a nossa caixa de seleção. Quando ela está marcada, né, o objeto está sendo exibido. Se eu desmarcar ela, o objeto oculta. Okay? Então, a gente consegue exibir e ocultar um objeto através de uma caixa de seleção. Essa caixa de seleção, por padrão, ela vai ficar fixa. Então, se eu clicar nela e tentar arrastar, eu não vou conseguir. Para arrastar ela, para mudar ela de posição, clica com o botão direito do mouse e tira essa marca aqui, ó, de fixar a caixa. Então, tira a marca. Agora eu posso movimentar ela, tá? Aí, se você quiser, você pode fixar ela novamente para que ela não seja, né, movida acidentalmente aí, beleza? Bom, pessoal, se a gente clicar com o botão direito aqui nessa caixa para exibir ou esconder objetos, né, e acessar as propriedades aqui, ó. Então, na verdade, o que a gente selecionou aqui foi um objeto aqui chamado valor booleano, né? Ele é um valor, então essa caixa, na verdade, é identificada com um valor booleano. O que é um valor booleano? É uma variável que assume apenas dois valores, né? Geralmente a gente diz que os valores podem ser falso ou verdadeiro. No caso, o falso é associado ao valor numérico 0 e o verdadeiro associado ao valor numérico 1. Tá? Então, é uma variável que assume valores 0 ou 1, ou falso e verdadeiro. Tá? Isso que é uma variável booleana. Bom, aqui a gente tem o nome dela, né? A gente pode vir aqui, ó. Tem aqui algumas propriedades, né, mais ou menos iguais a outros objetos, tá? Só que você percebe que, vamos supor que a gente queira
incluir o ponto A para ser exibido e ocultado junto com o quadrilátero aqui e os lados que a gente selecionou, né? Não tem nenhum espaço para a gente fazer isso aqui, tá vendo? Porque, na verdade, isso daqui não é um objeto que funciona dessa maneira. Na verdade, isso daqui ele vai servir como uma condição para os outros objetos que a gente queira ocultar, né, ou exibir, tá bom? Então, vamos entender melhor isso. Ó. Vou selecionar esse quadrilátero, as propriedades, e vou aqui na aba avançado. Veja que existe um campo aqui para a gente colocar uma condição para exibir esse objeto. E a condição aqui está como A. O que é o A? É o nome do valor booleano que a gente criou aqui através dessa caixa para exibir ou esconder objetos, tá? Então, o que aconteceu, na verdade, é que todos os objetos que a gente selecionou ficou com essa condição A, o que significa o seguinte: quando a gente marcar a caixa, os objetos serão exibidos, né? Todos os objetos que tiverem essa condição serão exibidos. Quando a gente desmarcar a caixa, os objetos serão escondidos, tá bom? Então aqui, ó, estou no quadrilátero, ele tem a condição A. Que mais que ficou com a condição A? Os segmentos aqui, ó, segmento E, que são os lados desse quadrilátero. Tá vendo? Ó, segmento E também, ó, segmento H, segmento J, segmento K. Todos têm a mesma condição. Se eu pegar um outro objeto, por exemplo, o ponto L, ele não tem essa condição. Então, o que eu faço para exibir ou esconder um outro objeto que a gente não selecionou lá no começo, né? Quando a gente criou esta caixa para exibir e esconder objetos? A gente seleciona o objeto que a gente quer exibir ou esconder através dessa caixa, né? Que é um valor booleano chamado com o nome A, né? A gente seleciona, por exemplo, eu quero exibir e esconder o objeto A, né, através dessa caixa aqui. Então, seleciono o ponto A, vem aqui nas propriedades, avançado, e coloca como condição o nome do valor booleano, que é A. Muito bem. Agora veja, hora que eu tiro a seleção desta caixa, o ponto A também foi ocultado, foi escondido, junto com este quadrilátero aqui, né? E aí, quando eu marco novamente aqui, deixo a seleção nessa caixa, o objeto A volta a ser exibido. Bom, pessoal, então, pelo que a gente viu, né, a gente pode ocultar ou exibir um objeto através das propriedades desse objeto na aba avançado, né, usando um valor booleano, ok? Agora, tem uma dúvida natural que é o seguinte, né? Ó, veja, pela construção que a gente fez, sempre que essa caixa estiver marcada, né, os objetos que a gente selecionou serão exibidos. Então, no caso, ponto A e este quadrilátero, né, junto com os seus lados. Está exibido sempre que ela está marcada. Se a gente clicar aqui e desmarcar, os objetos são ocultos. A dúvida natural que surge é: e se a gente quiser fazer exatamente o contrário, né? Se a gente quiser exibir os objetos quando ela é desmarcada e quando a gente marcar, a gente ter como resultado os objetos ocultos, escondidos. É muito simples, porque o valor booleano, veja, ele é verdadeiro quando ela está assinalada. Significa o seguinte: quando ela está assinalada, o valor booleano vale 1. E quando eu tiro a marca aqui, então o valor booleano assume o valor falso, que equivale ao 0. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar os objetos aqui, os mesmos objetos, né? Esse quadrilátero, os segmentos aqui, que são os lados, e também o ponto A.
E vou clicar com o botão direito, acessar as propriedades, e na guia avançado, né, eu vou colocar aqui a condição para esses objetos, que vai ser o A, né, A igual, se eu colocar A igual a 1, não muda nada, porque essa é a condição para exibir os objetos. Quer dizer, quando a caixa estiver selecionada, então o valor booleano será verdadeiro, portanto ele vale 1, né? Então o valor booleano aqui, que é o A, ele valerá 1, e assim a gente terá os objetos exibidos, como eles estão aqui, tá? Mas se a gente colocar igual a 0, então a condição para exibir passa a ser que o valor booleano seja falso, seja 0. E aí, quando ele estiver desmarcado, é que os objetos serão exibidos, tá bom? Só que tem um detalhe aqui. Aqui a gente não pode digitar o igual comum, assim, o igual simplesmente, tá? A gente tem que digitar, então se eu digitar só o igual aqui, ó, ele pode dar um problema, pode não entender o que nós estamos querendo dizer. Então é interessante usar essa. Vim aqui, ó, no canto direito, a gente pode acessar aqui os símbolos, né? E as relações para usar aqui, tá? Que são relações de condição, né? Então aqui, ó, igualdade é esse símbolo aqui. A igual com um símbolo de interrogação no meio. Então eu quero que ele seja igual a 0 agora. Beleza. Aí ele vai entender. Eu vou fechar aqui agora, ó, tá vendo? Tá marcada e os objetos estão ocultos. Eu vou desmarcar, agora os objetos aparecem. Entenderam? Então ficou o contrário. Por quê? Porque eu defini que para exibir esses objetos é necessário que o valor booleano seja igual a 0, o que equivale ao valor falso, tá bom? Vamos voltar para o normal, né? Vamos deixar os objetos aparecendo quando a caixa estiver marcada. Então, vou selecionar os objetos, que é o ponto A, o quadrilátero Q1 e os segmentos aqui EHJK. Vou clicar com o botão direito no mouse, na seleção, acessar as propriedades desses objetos e na aba avançado eu vou tirar esse igual a 0, vou colocar igual a 1 ou simplesmente A, tá? Se eu quiser deixar só como A também, ele vai entender que esse A tem que ser igual a 1 para exibir os objetos. Ou então você põe A igual a 1, mas lembrando que o igual aqui, ele tem que ser acessado através desse teclado virtual aqui, ó, tem que ficar com esse símbolo, tá? Às vezes, ó, a gente digita igual a 1 e o GeoGebra vai transformar no sinal ali adequado, tá? Ele vai entender. Então agora está da maneira mais normal, né? Ó, da maneira padrão assim do GeoGebra. Então quando a caixa está marcada, os objetos aparecem. Bom, isso que eu comentei com vocês é útil, por exemplo, né, para fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira ocultar um determinado objeto, um conjunto de objetos, né, quando eu marco essa seleção, deixo marcado aqui, e ao mesmo tempo eu quero deixar exibido outro conjunto de objetos. Então, por exemplo, os objetos que estão sendo exibidos, né, por essa caixa de seleção é o quadrilátero Q1, os seus lados, e o ponto A. Se eu tirar a seleção, esses objetos são ocultos. Vamos supor que eu queira agora, né, ocultar essa circunferência quando esses objetos estão aparecendo. Quando o quadrilátero e o ponto A estão exibidos, eu quero deixar a circunferência oculta e vice-versa. Quando a circunferência estiver exibida, eu quero ocultar esses objetos. O que eu faço? Seleciono a circunferência, né? Clico aqui, vou nas propriedades, na barra avançada dessa circunferência, né? Então ela está selecionada na janela de álgebra, ó. Observem isso daí. E agora eu vou colocar aqui o valor booleano, que é o A, né? É o A
o nome, né, desse valor booleano é A, e a condição que seja igual a 0. Então, vou acessar aqui, igual a 0. Vou fechar. E a circunferência está oculta, tá vendo? Se eu desmarcar, olha só, então fica, né, o contrário, né? Quando a circunferência está exibida, o outro conjunto de objetos está oculto, né? E quando o quadrilátero, seus lados e o ponto A estão sendo exibidos, a circunferência que fica oculta, né? Então aí pode ser interessante saber, né, fazer isso em algumas construções. Bom, pessoal, então, para a gente fazer essa caixa de seleção para exibir ou esconder objetos, né, além de construir ela por aqui, através da ferramenta, né, que é própria para isso, a gente pode fazer isso por linha de comando também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui para demonstrar. Eu vou apagar esse valor booleano, que corresponde aqui a essa caixa para exibir e esconder objetos. Vou dar um delete aqui. Pronto, aí tudo volta ao normal, né? Eu fiz esse triângulo aqui porque esse triângulo eu vou utilizar ele depois, tá? Bom, então aí o que acontece? A circunferência volta a ser exibida, né? O polígono também fica exibido aqui. Tudo bem. Bom, vamos fazer de novo, né, essa caixa aí. Então, se eu, por exemplo, acessar a ferramenta aqui, ó, né, a gente já viu que a gente pode criar a ferramenta, dar um nome aqui para ela, né? Vou colocar aqui quadrilátero para exibir ou esconder esse quadrilátero. E aqui eu teria que selecionar os objetos, mas a gente já sabe que isso pode ser controlado nas propriedades dos objetos. Então, se eu aplicar sem selecionar, não tem problema, tá? Ela cria a caixa e ela não vai fazer nada por enquanto, né? Mas a gente pode selecionar os objetos, né? Por exemplo, esse quadrilátero junto com, né, os seus lados aqui, ó. Seleciona, acessa, clica com o botão direito na seleção, acessa propriedades, né? Vai na aba avançado e coloca aqui o nome desse valor booleano, que é o A, tá vendo? A, né? Não precisa colocar igual a 1, porque ele já vai entender que o A igual a 1 é a condição para exibir o objeto. Então, quando ela estiver marcada, os objetos serão exibidos, quer dizer, esse quadrilátero é exibido. Se eu desmarcar, ele é escondido, tá bom? Muito bem, também podemos fazer a mesma coisa, vou apagar ele, ó, a mesma coisa através da linha de comando. A linha de comando correspondente é caixa de seleção. Existem aqui 4 sintaxes. A primeira, se a gente teclar Enter assim, ela cria a caixa aqui para exibir e esconder o objeto. Não tem sem legenda. Se eu quiser uma legenda, eu posso digitar aqui, que se corresponde aqui dentro, que corresponde, na verdade, à segunda sintaxe, ó, caixa de seleção, legenda. Vamos colocar quadrilátero, quadrilátero. Ó, ela não está dando uma prévia da construção. Por quê? Porque esse nome aqui, como eu quero que seja um texto seja legenda, né, e portanto um texto, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Para que o GeoGebra entenda. Então, se eu teclar Enter, agora sim, ó, vai ser construída a caixa de seleção para exibir ou esconder objetos com a legenda quadrilátero. Se eu quiser movimentar ela, né, a gente desmarca ali fixar, e aí sim a gente consegue mudar ela de posição. Muito bem. E aí, o mesmo procedimento pode ser feito, né, para ocultar aqui esse quadrilátero. Seleciona o quadrilátero, no caso é o Q1, e seleciona também seus lados, né? Clica com o botão direito em propriedades, na barra avançado, a gente vê qual é o nome desse valor booleano. A. Então põe A aqui e pode fechar a caixa ali de propriedades. Pronto, né? Então agora eu
consigo ocultar ou exibir esse quadrilátero através de uma caixa de seleção.